E você é o nosso convidado especial para o programa Mente Aberta, não só o de hoje, mas todos os programas de Mente Aberta. A sua participação ela é muito importante. Então você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão de tema, a sua crítica, né? Você pode fazer o seu contato com a gente através dos canais de interatividade que passam aqui na base da nossa tela. E o programa de hoje está muito bom porque eu tenho com a gente aqui nos estúdios da Rede Super o advogado Leonardo Girundi. Leonardo, muito obrigado, querido, por vir nos ajudar aqui a compreender esse momento atual da nossa política. Momento complexo, né? Muita coisa nova, muita coisa diferente, mas é sempre um grande privilégio poder debater com uma pessoa inteligente como o senhor. Então, acho que a gente pode ter aqui, abrir a nossa mente e conseguir ajudar outros tantos. Nem preciso ter mais programa, depois de me elogiar assim, não precisa falar mais. Pode, mas é verdade, é verdade. Ô, Leonardo, se chamar de Léo, não liga não, porque às vezes eu chamo de Léo. Quando a gente fala de política nacional, hoje em dia falar de política tem que falar de direito também, porque são tantas as questões envolvendo a área jurídica, que eu acho que todo brasileiro, dizem que de médico e pouco, todo mundo tem um pouco, eu acho que de médico e pouco advogado, né? É verdade. Porque fala-se de tantos temas, de tantos assuntos envolvendo a política, inclusive, eu vou deixar que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o povo, né, traga as perguntas hoje, as perguntas iniciais vão ser feitas pelo povo. Ótimo. Vamos ver primeiro uma das pessoas nas ruas trazendo algo para a gente aqui discutir, Ótimo. Tá bom? Perfeito. Vamos ver então o primeiro popular falando um pouquinho para a gente. O que é condução coercitiva? O que é condução coercitiva? Foi um termo, eu até lembro de um dia, foi num dia de manhã, pela manhã, uma sexta pela manhã. Sexta-feira, às 6 horas da manhã. Exato. É sempre um bom horário para ter uma condução coercitiva. A condução, normalmente, são esses horários, né? Tanto a prisão preventiva, ou a temporária e a condução coercitiva, normalmente são no final da madrugada, né? E no início do dia. É muito comum isso. Para tentar pegar a pessoa dentro de casa. Se fosse às 10 horas da manhã, a pessoa já tinha saído, então você não tem que ficar andando atrás da pessoa. Então chega antes da pessoa levantar da cama. Mas vem cá, eu confesso que eu vi a notícia, foi num grupo do WhatsApp, uma pessoa mandou. O ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente. A palavra coerção me trouxe algo assim, falei, gente, mas o que aconteceu? E depois, vendo o desenrolar, o Lula disse o seguinte, não, mas eu sempre me dispus aí, eu tenho endereço fixo e tudo. Havia necessidade mesmo de uma condução coercitiva para o ex-presidente Lula, Léo? Primeiro vamos tratar a coerção, é ser obrigado a fazer alguma coisa que você não quer fazer. Isso. Né? Exatamente, do português a coerção é isso. A segunda coisa importante de conhecermos sobre o tema é saber que é algo extremamente comum na justiça. Como assim? Vários processos trabalhistas, por exemplo, nós temos a condução coercitiva. É muito comum. A testemunha é convidada a comparecer para ser testemunha daquele processo, sob pena de condução coercitiva. Então, se você não for atender o meu convite de vir na audiência no dia tal, nós vamos marcar uma nova data e a polícia vai te buscar. Então, existem muitos processos trabalhistas na área de família. Mas não é prisão isso? Não, é condução. A justiça quer te ouvir e você, como cidadão, você tem que obedecer aquela ordem de se colocar perante uma autoridade policial. É só isso. Os desdobramentos em relação a isso são outros. A condução coercitiva ela é comum no nosso direito. E ela sempre pressupõe uma certa vontade da pessoa de não comparecer. Mas o Lula falou que ele sempre teve vontade. A mídia é clara em demonstrar isso. Primeiro que os responsáveis pela Operação Lava Jato avisaram que tinha pelo menos uns 4 ou 5 meses tentando fazer isto. É muito comum... Fazer o quê? Levá-lo para ser ouvido. Isso é muito comum nesses processos, principalmente em grandes processos, que exista um contato telefônico antes. Sim. É muito comum o Ministério Público ligar para a pessoa e falar, olha, nós estamos querendo marcar para a semana que vem, na sexta-feira, o senhor pode vir? Na semana que vem eu não posso, não. Então que dia que o senhor pode? Na quinta-feira da outra semana. Aí liga na quinta-feira, não, surgiu um compromisso aqui. Então é muito comum que exista um contato informal para que isso aconteça. Esse contato informal é levado a cabo quando, aceitado o convite, vem uma intimação.
É lógico que tem que ser formal no segundo momento, mas normalmente nesse tamanho, nessa envergadura de processo, normalmente acontece assim. Além disso, nós tivemos um caso que numa semana ele foi convidado a comparecer diante da polícia e ele pediu ao conselho do Ministério Público para que ele não fosse, alegando que aquele promotor não deveria conduzir o caso. Um responsável pelo conselho deu uma liminar para que ele não fosse conduzido, para que ele não fosse, autorizando ele não comparecer naquele depoimento. Essa liminar foi cassada e aí foi designado um novo ato numa outra quinta-feira para que ele pudesse ir. Na segunda-feira desta semana, que seria na quinta-feira, ele comunicou à imprensa que não iria na quinta-feira e comunicou à justiça que não iria e impetrou um habeas corpus, demonstrando claramente a intenção de não ir, porque a pessoa, olha, eu estou avisando que não vou, e ainda impetra um habeas corpus falando para não ir. Então, quer dizer, toda a tendência falando que ele não queria ir, demonstrando claramente isso. O depoimento dele seria na quinta-feira e na sexta-feira ele foi conduzido coercitivamente. Para dar o depoimento. Para dar o depoimento. É óbvio, quem teve a oportunidade de ler, eu aconselho que leia o depoimento dele. A primeira coisa que o delegado falou a ele foi que ele tinha todo o direito de não falar nada. E é um direito. É um direito, a pessoa ele pode se incriminar, produzir prova contra si mesmo. Lembrando que a condução você vai agora. O Sérgio Moro teve todos os cuidados de colocar na determinação, primeiro que o Ministério Público tinha pedido a prisão. E o Sérgio Moro negou a prisão. Aí pediu a condução. E na condução, o Sérgio Moro deu todos os predicativos necessários. Falou, olha, não algeme se ele se prontamente se dispuser. Tome cuidado para não ser filmado, não quero nenhuma filmagem. Coloque o carro na garagem para que ninguém veja saindo. Carro não identificado não da Polícia Federal. Todas, é lógico que é difícil esconder uma operação de uma pessoa desse tamanho. Está todo mundo olhando na rua. Né? Então, mas tudo para não constranger. Você observa que não tem nenhuma imagem dele. Nenhuma imagem. Você pode ter algumas montagens por aí da turma brincando, mas nenhuma imagem da condução coercitiva. Nenhuma imagem. Porque foi preservada a imagem dele. Respeito. Lembrando que ele merece o mesmo respeito que qualquer cidadão brasileiro. Sim. Agora, você falou de mesmo respeito. Antes dele, parece que foram mais de 100 pessoas. O número da condução dele foi 117. Então, antes dele foram 116 mandados de condução coercitiva. E nunca ninguém falou nada desses 116. Mas o Lula é o Lula, né? Chama atenção. Então, é uma situação, quer dizer, o processo tem desenrolado dessa forma. Mas, cara, o Lula se sente... Desculpa, eu não quero cortar, mas... Não. Porque a impressão que me dá é que ele se sente realmente acima do bem e do mal, acima da lei. Sim. No nosso país, como advogado, você pode me responder isso, com certeza. Um ex-presidente tem foro privilegiado? Não. Um ex-presidente não tem foro privilegiado e nem privilégio nenhum. Nenhum. E mesmo que fosse presidente, nós chamamos de foro privilegiado até o nome errôneo dado a essa situação. O chamado foro privilegiado, na realidade, é para que ele seja julgado por uma pessoa do mesma altura dele. Então, para que ele não tenha que sair, então, por exemplo, um ministro em exercício, um presidente em exercício, ele não ser julgado um senador, ele não ser julgado em primeira instância, em qualquer lugar do Brasil, ele é julgado em Brasília, onde ele teoricamente está trabalhando, é onde ele presta contas, para um nível de juiz superior. Esse é o ideal. Então, neste ideal, de colocá-lo numa posição diferenciada, que não o caso do ex-presidente, mas uma pessoa que tem o direito ao foro privilegiado, é algo factível, é comum em outros países, então não é algo só da nossa legislação, é algo possível. Uhum. E é possível de entender isso também. Uhum. Agora, como ex, então... Como ex, ele não tem benefício nenhum. Uhum. Então ele deve ser chamado a ser ouvido e deve prestar satisfação. E o triste disso tudo é como ele se portou após, os depoimentos que foram feitos, a manifestação, como que ele fala sobre o assunto, né? Ele chama o Moro como Moro, né? É um juiz federal. Tem aqui ali, a pessoa, o Moro, se quer me chamar para ir a Curitiba, me chama, eu amo Curitiba. Então demonstra um total descaso e desrespeito ao processo judiciário. Ora, o vazamento do vídeo daquela senadora, a Jandira Fegali,
Eu nunca imaginei que eu ia agradecê-la por alguma coisa. A Jandira Fegali é uma petista de carteirinha. Vermelha. E ela filmou, fez uma selfie, né? Sim. De uma reunião, parece que era no Instituto Lula, não sei onde era. Sim. Sei que pega o Lula de fundo. Acho que foi no partido. Foi na sede do partido. E vaza, ela está falando alguma coisa e vaza... Para os seguidores, falando que o Lula estava ali, está tudo bem com o nosso presidente, que está agora conversando com a presidente Dilma, mas está tudo sob controle. E ele estava ao telefone. E vaza o palavrão. Ele soltou um palavrão. Né? Mais do que um palavrão. Ah. Ele demonstrou o que ele imagina do processo. Ele falou o que ele acha, como o processo deve ser conduzido. E ao falar isso, ele está desrespeitando não só a autoridade do juiz, mas ele está desrespeitando as autoridades judiciárias do nosso país. E ele está mostrando o seguinte: o processo judicial não deve ser respeitado. Né? Inclusive, esta fala foi motivadora da ordem de prisão do Ministério Público de São Paulo. Quando o Ministério Público pediu a prisão preventiva, depois de ter sido já denunciado no outro processo, pede a prisão preventiva falando exatamente isso, que ele tem esse estilo de conduzir massas. Por que prisão preventiva? Existem motivos, a lei determina quais são os motivos de prisão preventiva. Então vamos lá. O próximo o povo fala, né? Sim, você vai falar, tem a ver com isso aqui. Vamos ouvir a pergunta para você poder responder. Vamos lá. Você ficou sabendo nos noticiários da decisão do juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente da República, Lula? Na realidade, não. A condução coercitiva? Sim, fiquei. Então, eu queria saber a sua opinião sobre a decisão do juiz. Você acha que foi correta? Você acha que foi exagerada? Na realidade, eu não estou bem, como eu diria, inteirado desse assunto, mas, pelo que eu li, eu acho que foi um pouco sim, porque pelo que eu vi, outras pessoas que também foram e fizeram, estão no mesmo processo, eles não tiveram toda esse mesmo tratamento. Eu acho que foi exagerado, porque não tinha provas ainda contra ele e não tinha necessidade de fazer esse alvoroço todo que teve na mídia também com relação a isso. Não precisava de tanto espetáculo por ter levado ele, na verdade não deveria nem ter levado, mas acabaram levando. Eu acho que não foi justo, deveria ter sido mais sigiloso se acontecesse, mas foi muito espetacularizado. Eu acho que correta, mas muito focada. Eu acho que pelo fato do Lula ter sido uma pessoa da mídia, que alguns chamam de que teve algumas ações populistas, então eu acho que há um ataque específico nele, na figura dele, que eu não sei se há uma necessidade. Acho que há uma exposição grande para coisas que eu não sei se tiveram a mesma exposição na mídia que outras pessoas tiveram. Mas espera aí, deixa eu entender. Pelo que eu entendi, o juiz Sérgio Moro não queria mesmo mídia, ele deu orientação para não ter mídia. O juiz não tem controle contra isso, porque, pelo que eu entendi das críticas todas ali, foram a espetacularização. E olha que interessante a reprodução dos termos do Lula. Sim, sim. Porque esses são termos... São termos que ele usou. É interessante que ele ficou quase 1 hora falando. E ele não declinar nenhuma vez o plural já era imaginável. Né? Quer dizer, ele ficou 1 hora falando, não respondeu nenhuma vez nenhuma pergunta. Sim. Ele ficou 1 hora falando sobre nada. Ele não falou do apartamento, ele não falou do sítio, ele não falou de nada. Ele falou do Banguela. Do Banguela, falou de situações, moveu a massa em seu favor, demonstrou que não conhece sobre a história do Brasil, porque falou que ganhou presentes e inclusive eu recebi ontem a lista de presentes, são 30 folhas. 30 folhas. Os containers? 30 folhas os presentes que estavam no Banco do Brasil, nos cofres do Banco do Brasil. São 30 folhas de presente que, segundo ele, ganhou. Dentre eles, um faqueiro dado para Costa e Silva em 1939. Pera. Foi o ex-presidente do Brasil, o Costa e Silva, ex-general, ganhou o faqueiro e o Lula levou? E o Rolls Royce. Ganhou o Rolls Royce, que todo presidente toma posse com ele, e um faqueiro de ouro. Está por engano com o Lula. Cara, meu Deus! Nos dentro dos bens dele. Por engano, ele está com esse faqueiro. Mas não pode isso. Escultura de 7 milhões de dólares. Ele tem trono de ouro. Um trono de ouro, uma escultura de Miró.
E outras tantas coisas. Mas ele falou que a Marisa não sabe o que ele é um decanter. Vai de Miró, exatamente. não vai Não sabe nem o que é Miró. Ele não sabe aquela imagem do Cristo talhada a madeira, à mão. É interessante que aquilo era afixado na parede. Alguém teve que subir numa escada, retirar, desparafusar, colocar numa caixa e levar com a mudança. É a mesma coisa de você sair daqui e pegar uma câmera. Não sabia que não podia levar, não. Tirar uma luz daqui e levar. Então, quer dizer, são umas situações assim... Está parecendo aquela coisa assim, você aluga um apartamento, e no apartamento você aluga, tem lá lustre, tem a coloca as coisas que você colocou. E você coloca outras coisas. Aí você sai do apartamento, você leva o que você colocou e também o que estava lá. Exatamente. E aí fala o que foi certo, o que foi errado. Lembrando o seguinte, que todo e qualquer presente recebido por ele, em viagens oficiais, ele é o presidente do Estado, ele é representante da nação. Então quem ganha é a nação, não é ele. Não, deu um presente. Ele não pode levar isso para casa, não. Diferente de um presente que ele ganha de uma camisa do Corinthians, que é mandado para casa dele. Aí pode ficar preso. Aí é presente dele. Foi mandado para casa dele. Agora, se ele foi fazer uma visita oficial do país, o país saiu daqui. Ou então recebeu. Nós recebemos aqui a figura do primeiro-ministro francês, ou então a rainha da Inglaterra, o Papa. O Papa vem ao Brasil e é um chefe de Estado, ele troca presentes. Mas não é para pessoa física, não. Ele não leva para casa isso, não. É para a presidência da República. Por isso que existem os museus, que ficam os presentes que foram recebidos. E são artefatos que ficam para a história do país. Mas tirando tudo isso, ele ainda falou que ele foi uma pessoa que mais ganhou presente desde Floriano. Floriano Peixoto para cá. Ele esqueceu que o primeiro presidente foi o Deodato e não foi o Floriano. O Deodoro, talvez o Deodoro não recebeu o presente. Então, quer dizer, então, tirando isso tudo, essa forma que ele conduziu a situação, que foi triste do negócio. Primeiro que é possível, qualquer cidadão pode fazer isso. Isso acontece todo dia. Mas talvez o que as pessoas falaram nas ruas, Léo, revele que realmente há um desconhecimento do processo. Não, e é muito mais pior do que isso, pastor Cássio. É muito pior do que isso. É imaginar que um presidente não sabe de nada, mas os últimos 2 tesoureiros estão envolvidos. O marqueteiro, os 2 marqueteiros. O João Santana e o antigo marqueteiro também, antes do João Santana, tinha o Duda Mendonça. Então, quer dizer, 2 marqueteiros, os últimos 2 marqueteiros, os últimos 2 tesoureiros, o presidente do partido, o ministro da... Todo mundo foi envolvido, só ele que não. Então, quer dizer, isso é uma figura, outra coisa, como se não tivesse sido investigado. Gente, neste processo da Bancopp, mais de 100 pessoas foram ouvidas. Mais de 100 pessoas foram ouvidas. O Delcídio foi preso, porque tentou convencer o Severo a fugir. Por quê? Porque ele estava tentando burlar a justiça. Mas na homologação da delação dele, ele falou que quem falou para ele fazer aquilo lá não foi ele, não. Quer dizer, então existem outras pessoas acima disso, quer dizer, todo mundo envolvido. Por que o Delcídio, que é o líder do partido, está fazendo isso? É para ele? Será que o presidente não está envolvido? Será que nesse ponto do Lava Jato, na 24ª fase, eles não ouviram pessoas suficientes? Então, de uma infelicidade nós acharmos que, não, coitado, ele não está envolvido, ele não sabe de nada. Lembrando que o presidente, por exemplo, o presidente de um conselho de uma sociedade anônima, responde pelos atos mesmo que ele não saiba. Sim. Mesmo que ele não saiba. Porque há um vínculo do CPF dele com o CNPJ da organização. E aí, levando isso para todas as casas, é a mesma coisa você imaginar o seguinte: você comprou uma caixa de chocolate, e nessa caixa de chocolate tinha uma barata. Aí você comeu e falou: olha, eu vou processar a empresa, porque tem uma barata. Aí o dono falou assim: olha, eu não sabia. Eu não sabia que tinha uma barata aí dentro. A empresa não tem que pagar nada, quem tem que pagar é o cara que colocou a barata. Quem que foi? Eu não sei, alguém aí dentro. Agora, por que para essa coisa a gente consegue entender claramente que o dono da empresa, que a empresa é responsável, e a pessoa, olha, me deram um relatório errado. Me deram um relatório falando que não tinha nenhuma caixa de barata, nenhuma caixa com barata. Quem fiscalizou não viu. Isso que é o crime de responsabilidade? Isso é o crime de responsabilidade. Ela tem responsabilidade, a pessoa tem responsabilidade pelos seus atos. Entendeu? Sendo praticados por ele ou por outros da sua gestão. Então tem muitas coisas... Mas nesse caso, então, o caso do Passadina... Quem era a diretora do... A presidente do conselho. Do conselho Dilma. gestor era Dilma. Era Dilma. Na época ela não era presidente.
Então, há sim uma possibilidade séria de responsabilização da própria Dilma por causa de passadinha. Ela está respondendo por processos fora do Brasil já por causa disso. Porque ela deu prejuízo para acionistas fora do país. Então, quer dizer, não há possibilidade. Se não acontecer com ela, só aconteceu com ela. Se o Lula não fosse levado daquela forma, só não teria sido ele. Uma semana antes, o João Santana, que estava fora, foi preso, ninguém falou nada. Aí falou assim, mas ele se negou, ele estava lá trabalhando lá para um outro ditador, de outro lugar, e saiu uma ordem de prisão. E ele chegou sem telefone, sem celular, sem computador, sem nada, como se deixar tudo lá. Mas eu queria, então, esquecendo, né? Esquecendo não, deixando um pouquinho de lado a questão jurídica. Lembrando que o processo é extremamente embasado, gente. Não vem falar, não será, porque tem certas coisas que nos dão a impressão, olha, será que o sítio é dele? Olha, eu conheço muita gente. Eu já fui em muitos sítios emprestados, mas nunca um dono do sítio colocou uma foto minha na parede para me receber. Nunca. Por mais que goste de você. Por mais que goste de mim. Mas o que tinha lá no sítio em Atibaia? Tinha o pedalinho comprado pela esposa, um barco comprado pela esposa, todas as caixas de vinho que quando ele saiu da presidência foram levados para lá. Quem emprestou o sítio nunca foi lá usar. Quer dizer, o dono não usa, só ele que usa. É sócio do filho dele, o que diz que é dono. Sócio do filho dele. Então são coisas, foto da família, foto para todo lado. Então, quer dizer, peraí, é extremamente, achar que a justiça, e quando se fala isso na frente do delegado, o delegado ouve. Mas por que... Mas parece que está fazendo hora com ele. Só imaginar o seguinte, o filho do Lula mora num apartamento de 7 milhões de reais, emprestado pelo advogado. O advogado resolveu falar, olha, o seu pai não está te dando nada, não, seu pai, coitado, é o Lula, não tem nada, então eu vou te emprestar um apartamento sem morar de 7 milhões de reais. Emprestou um apartamento. Então, quer dizer, são tantas coisas. Não, é só o vinho, é só a foto. Daí ele saiu com as mesmas declarações de imposto. A impressão que nos dá é que quer fingir com a gente. E isso tem gerado a indignação da população. Mas Léo, por quê? Vem aquela pergunta. Por que o Lula não pode ter um sítio em Atibaia? Ele está dizendo que não é dele. Sim. Por que ele não pode ter um triplex no Guarujá? Não pode. Então qual que é o problema? Qualquer cidadão pode ter. Ele não pode ser diferente, por exemplo, do Neymar, que está respondendo por um crime aqui e na Espanha, porque ele só negou informação de imposto. Ah, tá. Então o problema é o seguinte, ele poderia ter o sítio Atibaia e o triplex. Ninguém achou esquisito o Neymar ter sido chavado para ir lá falar. É a mesma coisa. Por que um pode... Então é o seguinte, ele pode ter o que ele quiser. Qual que é o problema dessas pessoas? Isso. É que um presidente com um salário de 18 mil não consegue fazer as viagens que faz. Não consegue ter uma adega de milhões. Não consegue. Uma pessoa que recebe... Mas e as palestras? Uma pessoa que recebe 18 mil reais não consegue tomar um vinho de 25 mil. Fala assim, nessa noite nós tomamos 3 vinhos de 25 mil reais. Já comeu 3, 4 Entendeu? Quer dizer, então não é possível. Mas as palestras não pagam isso? As palestras, primeiro que elas não têm publicidade, nunca apareceram. Então é o seguinte, não, teve a palestra, que dê a publicidade. Uma palestra dessa de 1 milhão passa propaganda na televisão. A empresa está bancando, faz propaganda. Fala assim, eu não quero vender nenhum convite, eu vou convidar, mas eu faço propaganda com o meu nome. Claro, tem que lucrar em estou cima. Trazendo tal pessoa. Ex-presidente Quer dizer, da República, não tem tal. publicidade, não tem imagem do local, não tem imagem de ninguém participando, nunca ninguém foi. E para piorar, foram nos lugares onde, logo depois, a Odebrecht foi fazer obra. Pois é, esse é um problema. Esse é um problema Angola, seríssimo. por exemplo. Quer dizer, ele vai dar uma palestra num lugar onde 60%, gente, do dinheiro do BNDES para fora do país foi para o Odebrecht. 60%. A construtora, a empreiteira. Para fazer estas obras nesses locais. Nesses locais ele foi fazer palestra. Interessante, ele foi fazer palestra, levou a construtora, que o dono da construtora está preso. Entendeu? O BNDES, sem conseguir explicar a situação, e ele foi lá fazer uma palestra e recebeu legitimamente por isso. Então, quer dizer, começa a ficar difícil de acreditar. Você imaginar o seguinte, que 47% do dinheiro que ele recebeu nos últimos 10 anos de palestra foram das 5 empresas que estão condenadas no Petrolão. Foi metade do que ele recebeu. E 60% do Instituto, 60% das doações, nós não estamos falando de Caixa 2 não, tá? Nós estamos falando do que está declarado.
do que está declarado, 60% do que ele recebeu, veio das 5 construtoras que fizeram obras em contratos espúrios. Que loucura. Mas e quando você chega, por exemplo, no apartamento do Guarujá? Do Guarujá tem o problema da Bancopp, que você falou. Sim. Né? Porque vários correntistas, vários mutuários, vários participantes do processo não receberam. Um pequeno grupo recebeu, dentre eles estava o Lula. Sim. Mas o Lula argumenta que ele participou do consórcio, mas depois ele pulou fora. Ele adquiriu uma cota, onde adquiriu Isso. O problema lá, o que é isso? É essa estranheza, né, de entrar e sair? O que acontece? Ou a reforma? São as duas coisas juntas. O que acontece? É o seguinte, a Bancopp quebra, porque o dinheiro foi enviado para a campanha do PT e não tem condições de bancar aquilo que ela foi usada. E como que é isso? Você é o presidente do Bancopp, nós colocamos como presidente, né? O presidente, inclusive, já foi preso, e você tem que fazer doações para a campanha. Mas eu não posso fazer doações, porque uma cooperativa é proibida de fazer isso. Mas tem que dar um jeito. Então, some com esse dinheiro lá de dentro. E aí, não tem como construir. Aí vem alguém e fala assim, não, eu tenho a solução para isso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um aporte de capital, todo mundo, os antigos compradores, falam, quebrou, ninguém tem condições mais de fazer o prédio, então cada um vai ter que mandar mais de 300 mil para terminar o prédio. E agora vai dar certo. Por quê? Porque eu vou trazer uma construtora para fazer o prédio. Aí você traz uma construtora, a OAS falou que vai fazer e vai entregar. Aí então tá bom, então todo mundo dá mais um tanto para comprar o apartamento, para quitar, ou se não tem condições, tem que vender para outro entrar e fazer isso. E aí você vira para a OAS e fala, olha, já que eu estou te colocando, você me dá uma comissão nesse negócio. Porque você está entrando aqui, porque quem manda aqui dentro sou eu, então você está entrando nesse negócio. Normalmente acontece assim. Só que para isso não tem recibo. Não. E aí você acha, aí você fala assim, olha, não é possível. Um dono de uma construtora daquele tamanho fazer uma visita, ele tem foto dele lá dentro. É verdade. Para que vai uma foto dele lá dentro para uma construtora deste tamanho? Uma construtora, porque é o presidente. Mas ele foi lá para ver o quê? Se ele estava saindo, se ele não tinha interesse. Agora, para piorar, põe um elevador exclusivo lá. É interessantíssimo que a mesma cozinha, a marca que fez a cozinha do sítio, é a que fez do triplex. É coincidência, coincidência, a mesma loja. Em São Paulo só tem uma loja que faz cozinha. Então começa a ter um tanto de mas coisa. No depoimento... Uma empresa foi contratada para fazer uma obra dentro do apartamento e falou que a obra ficou em R$700 mil. 700 mil reais. Agora, que construtora? Eu não consigo, nunca vi isso na minha vida. Eu advogo há alguns anos. Uma construtora que tem um apartamento que não está conseguindo vender. Está cheio de problema. Está agarrado. Está agarrado. Fala assim, então vamos pegar esse apartamento, vamos investir mais $1 milhão em obra. O apartamento vale $1,5 milhão. Vamos gastar o dobro para quem? Para ver se alguém um dia vai querer comprar. Meu Deus. Então, quer dizer, não tem uma coisa... Aí começa a aparecer que é o seguinte, está fazendo hora com o juiz. O juiz pergunta assim, mas por que colocou, OAS, por que você colocou um elevador? Me deu vontade. Quantos prédios na sua vida, OAS, você colocou elevador privativo? Nenhum. Mas por que esse, que está com suspeita de ser do presidente? Então começa a ter tanto de coisa que a impressão que nos dá é o seguinte, está todo mundo fazendo hora com a nossa cara. E o presidente ainda no depoimento, a Polícia Federal disse que o apartamento era pequeno e parecia do projeto Minha Casa Minha Vida. Leonardo, que pena que o tempo acabou. Vamos aguardar os próximos passos, nós temos muita coisa para acontecer. O depoimento muita coisa correndo. Muita coisa. Então, nós temos muita coisa para acontecer nos próximos dias. Espero que você possa voltar aqui. Vou ver se eu acho espaço na sua agenda. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Vai ser uma honra. Mas foi muito rico. Você trouxe muitos esclarecimentos, não só para mim, mas para quem está em casa também. Obrigado, querido. Sem problema. E outra coisa. Sim. Nós não estamos aqui pedindo prisão de um ou de outro. Não interessa quem errou. Nós queremos que todos paguem pelos seus erros. Perfeito. Então, não existe aqui um caráter, estão jogando pedra nesta pessoa ou nessa? Não. O que nós não aceitamos mais é que o Brasil caminhe como está caminhando. E foi sintomático na manifestação que ocorreu naquele domingo do dia 13 de março, quando políticos da oposição foram até a Paulista e foram vaiados, rechaçados. Achincalhados, assim. Porque o problema não é questão... Queremos saber de quem é errado. Tem que fazer tem que pagar para a nossa lei. Perfeito, Léo. Obrigado, querido. Um privilégio. Muito obrigado a você que em casa acompanhou esse papo com Leonardo Girundi. Tenho certeza que gostou, assim como eu gostei. Foi edificado, foi informado e continue mesmo aprendendo e se posicionando diante de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado, continue aqui na Rede Super. Eu te aguardo nos próximos programas Mente Aberta. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.